Glória a Deus. Desde que existe o primeiro homem e a primeira mulher de sobre a face da terra, é posto a todos os viventes, físicos, que possui dentro de si uma alma eterna e um espírito que foi soprado em suas narinas para que essa alma e esse corpo vivam sobre a face da terra, é colocado diante de todos, diante de todas, de todos os reinos, de todas as nações, tribos, línguas, dialetos, sem exceção alguma, princípios e valores de forma física e de forma espiritual. O mundo físico é o mundo visível aos olhos dos físicos, aos olhos dos carnais, aos olhos de todos os viventes de sobre essa face da terra. O reino, já antes mesmo de se existir terra, mar, céu, estrelas, sol, lua, animais viventes de sobre a face da terra, já existente antes de todas as coisas existirem, conforme a grandeza e glória de Deus, estabelecidas pela sua inerrante e infinita inteligente, incalculável a seres tão irrisórios, pequenos, limitados, insignificantes, conhecido como homens, no qual os seus diplomas, a sua ciência, consciência ou faculdades mentais são incapazes de alcançá-lo. Está escrito que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Então isso significa dizer que Deus está a anos-luz na frente do homem em sua perspectiva impenetrante, gloriosa, graciosa, poderosa de si mesmo, que conhece tudo e todos, mas de ninguém é conhecido, que estabeleceu todas as coisas, tanto visíveis como aquelas que são invisíveis. Inclusive as coisas visíveis foram criadas das invisíveis, provando que não é porque não se vê, não é porque não se contempla, não se pega, não se olha e não se conhece que não se existe. E ainda que mortais, com canudos diplomáticos em suas mãos, se achem tais o suficiente
para falarem e negarem a existência gloriosa, majestosa, infinita, incalculável desse grande ser supremo, divino e alto. Como está escrito, o próprio profeta diz: eis que vi um alto e sublime trono, tão alto que doutor nenhum, cientista nenhum, professor nenhum, ateu nenhum pode o alcançar. Então é mais fácil carnes limitadas, validadas e passageiras dizer e tentar provar a inexistência de Deus com a sua filosófica e ateísta maneira de proselitar para enganar, destruir e desfazer o que é perfeito, como as Escrituras Sagradas. E no que é perfeito estamos e não somos convencidos da imperfeição que sai da boca de meros homens para tentar denigrir, para tentar apagar, para tentar destruir, desfazer os pilares, os valores, os princípios indestrutíveis da palavra de Deus vistas na sua gloriosa criação, que proclamam a sua grandeza, a sua justiça, a sua glória de forma visível, e podemos ter uma noção de que o invisível está nos esperando em breve. Por isso é colocado diante de nós, pela fé, dois caminhos: a voz da verdade e a voz da mentira, a voz da justiça e a voz da injustiça, a voz do que é santo e a voz do que é profano, a voz do que é certo, correto e direito e a voz do que é pecado, enganoso e mortal. Sempre esteve diante de nós, antes mesmo, milênios antes de nascermos, a verdade e a mentira. A verdade tem um pai, a mentira tem um pai. A verdade sempre prevalece sobre a mentira. Mas a mentira está sempre tentando pegar palavras da verdade para enganar os que são simples, os que são tolos e os que são ignorantes quanto à vida extranatural, extracarnal, extramomentânea, que transcende, que está acima ou além do intelecto e capacidade mental de calcularmos, pensarmos ou analisarmos em um futuro eterno sem a vida terrena. Só que este futuro projetado, estabelecido pelo Pai da verdade, já existe antes que a mentira se tornasse uma verdade em nosso meio, tentando enganar os que não conhecem, os que não obedecem, os que não respeitam nem temem a verdade estabelecida pelo Pai da verdade, que combate o pai da mentira e seus enganos, e o revela à luz da verdade, enviando a verdade para que de uma vez por todas pudesse aniquilar o pai da mentira e as suas mentiras e os seus enganos.
e libertar as vítimas da mentira pelo pai da mentira, que muitas vezes usa as palavras da verdade para enganar, lubridiar, roubar, matar e destruir aqueles que não estão alicerçados na rocha da verdade, para serem libertos de um lago horrível, de um charco de lodo que é o mundo, as suas sujeiras, suas imundícias, os seus pecados e contaminações, como se fossem coisas boas e maravilhosas, fazendo com que aqueles que não estão alicerçados na rocha fiquem presos a um lago horrível, a um charco de lodo. Então, o pai da verdade, ao longo da história, desde o princípio, antes de Cristo, há 4.000 anos atrás, se manifestou e deu ao seu servo Moshe os 5 livros da Bíblia Sagrada, conhecidos como a Torá de Moisés, a lei de Moisés, que são os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, nos dando a conhecer o pai da verdade e o pai da mentira no livro de Gênesis, a partir do seu capítulo 1, 2 e 3. Até o capítulo 3, nós vemos a manifestação daquele que é reto, daquele que é santo, daquele que é vivo, daquele que é puro, daquele que é alto, daquele que é grande, daquele que é invejado pelo pai da mentira desde o início, antes mesmo que o pai da verdade criasse o sol, a lua, as estrelas, o mar, a terra e tudo quanto neles há. O pai da verdade teve um problema com o pai da mentira, como está escrito no livro de Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 12. O pai da mentira, ele teve tanta inveja do pai da verdade, mesmo criado pela verdade, aprendeu a verdade, andou na verdade, brilhou na verdade, porque está escrito no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Está escrito que Deus, ele criou a luz, e a primeira coisa que ele fez foi: haja luz no meio de uma escuridão. Então o pai da verdade, que não comunga, que não aceita, que não compactua com a mentira, ele nunca foi imperfeito em toda a sua maneira e existência eterna de vida, de proceder, de falar, mesmo quando ele aplica o seu furor, a sua ira e a sua justiça sobre a grandeza da imundícia do pecado da raça humana, que não querem se converter dos seus maus caminhos, à luz da Bíblia Sagrada, à luz da verdade que não passa, que não erra e que não engana. Então, o pai da verdade criou esse anjo para ser verdadeiro, para andar na verdade, falar a verdade, pensar na verdade, viver a verdade, e nunca compactuar ou aceitar a mentira, o engano, as trevas, o erro, o mal e a malignidade dentro do seu coração. Porém, o pai da verdade se deparou com a rebeldia do pai da mentira, que outrora era e andava na verdade.
Então o que o pai da mentira fez? Isaías capítulo 14, verso 12 diz: como caíste do céu, ó estrela da alva, filho da alva, como foste cortado. Aí no versículo 13 diz: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, quer dizer, no lugar mais alto do reino celestial, no topo do reino dos céus, onde o Altíssimo reina, é glorificado dia e noite pelos seres gloriosos que dizem-lhe: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Está escrito: rendemos graças ao Senhor, e a glória e a magnificência do seu poder. Está escrito: quem é semelhante ao Altíssimo? Então este anjo que andava na verdade, que obedecia outrora à verdade, que foi criado para ser verdadeiro, rebelou-se contra a verdade. Dizias no teu coração, verso 13, capítulo 14 de Isaías: eu subirei ao céu. Isso ele estava em algum lugar arquitetando esse pensamento, porque ele disse: eu subirei ao céu. Então ele não estava lá no céu, nas regiões celestiais, ele estava fora do céu arquitetando esse mal. Acima das estrelas de Deus, quer dizer, acima dos santos anjos, acima daqueles que brilhavam, que irradiavam a glória de Deus. Aí ele diz no 14, aleluia: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha como ele foi terrível. Olha como ele foi malévolo, olha como ele foi maldito, olha como ele foi terrível. Ele deixou agora de ser, com esse pensamento, ele deixou de ser a verdade e passou a ser a mentira. Ele deixou de ser luz e passou a ser trevoso. Ele deixou agora vai existir o juízo de Deus, porque ele vai deixar a sua morada celeste e vai passar a morar nas profundezas do abismo. Ele deixou de ser a verdade para ser a mentira. E eu abro um parênteses aqui para falar a respeito um pouco disso humanamente. É o que tem acontecido dentro das congregações sobre a face da terra. Deus escolhe alguém, Deus pega alguém, muitas vezes nasce em um berço cristão, numa família cristã, ou muitas vezes está jogado no mundo do erro, do pecado, das trevas. Aí Deus pega essa pessoa, leva através de um servo, de um vaso dele, como eu e outros e outras servas do Senhor, que andam na verdade, que vivem na verdade, que falam a verdade, que se abstêm das coisas pecaminosas, erradas e injustas dessa vida, deste mundo. Está escrito que não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque aqueles que amam o mundo, o amor do Altíssimo, o amor do Criador não está nele, não está dentro dela. Quem ama o mundo está contaminado pelas vaidades do mundo, e Deus não habita em templo sujo pelo mundo. Porque no Salmo 40 diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha e pôs um novo, não que as pessoas aprenderam de acordo com o mundo, de acordo com a vida, de acordo com a injustiça, de acordo com os amigos, colegas dessa face da terra.
Mas Deus coloca um novo cântico em nossos lábios, em nossas bocas. Então Deus pegou as pessoas do lago horrível, do charco de lodo, deu um banho de justiça com a sua palavra viva, que é a água da vida. Transformou sua maneira de pensar, sua maneira de falar, sua maneira de viver, sua maneira de agir. Limpou o pecado dos seus pensamentos, da sua carne e dos seus corações. Colocou a unção do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas. Então Deus chamou ao ministério da palavra, ao ministério pastoral, ao ministério evangelístico, ao ministério do presbitério, ao diaconato. E aí essas pessoas agora, depois de provar e de sentir e de viver as maravilhas de Deus, agora estão tomando para si a glória de Deus. Não querem mais ensinar a verdade, andar na verdade, pregar a verdade, falar a verdade, ensinar a verdade e levar as pessoas perdidas ao reino dos céus pela palavra da verdade. Agora estão colocando a vaidade, estão colocando o mundanismo, estão colocando o charco de lodo, estão colocando a imundícia na frente dos altares, na frente das congregações, querendo chamar o mundo com as coisas do mundo dentro das congregações, querendo salvar o mundo com as coisas do mundo, mas as coisas do mundo não são salvas pelas coisas do mundo, porque só existe um poder que pode transformar o mundo, que é o poder da palavra de Deus, que é poderosa em Deus, que é a arma de Deus contra a arma do diabo, que o diabo usa a arma da mentira e a palavra de Deus é a verdade. Está escrito: santifica-os na verdade, pois a minha palavra é a verdade, é o caminho, é a vida. Ninguém vem ao Pai senão pela verdade, porque Deus é a verdade, que nos escreveu a verdade, para que o mundo perdido no engano e na mentira seja alcançado pela verdade. E quem é a verdade? Não sei, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus e o grandioso e glorioso Filho de Deus, aos que creem no seu nome. Ei, calabachandarabacalambaçu. E agora estão ensinando mentira, estão vivendo o mundo dentro das igrejas e dizendo que quer salvar o mundo, pregando um falso evangelismo, pregando uma falsa religiosidade, onde a verdade não está mais dentro dessas congregações, porque se renderam à mentira, se renderam ao engano, tomaram para si a glória de Deus, agora não querem mais precisar de Deus, da ajuda de Deus, não querem mais andar na verdade, se vestir na verdade. Ai, calabachandarabacalambaçu, se revestir da verdade, pregar a verdade e viver a verdade antes de levar a verdade, porque a verdade não começa naquele que salvamos, a verdade começa naqueles que Deus vai usar para salvar. E se aqueles que Deus quer usar para salvar não estão de acordo com a verdade, estão no engano, achando que são verdadeiros, mas são mentirosos, achando que são salvos, mas são perdidos, achando que estão com Deus, mas estão com o diabo, porque o diabo sabe como se rebelar, ele sabe como agir, ele sabe como enganar. E a maioria dos perdidos não estão só lá fora no mundo, a maioria dos perdidos estão dentro das congregações sem se converter com a verdade, por causa da mentira do diabo, da serpente, desse anjo enganador, nos altares, nos púlpitos, dentro das congregações, se dizendo ser Deus no lugar de Deus. E as pessoas, quando partem dessa vida para a eternidade, se depara com esse anjo mentiroso, enganador, porque não viveram na verdade, de acordo com o Pai da verdade, para serem livres do engano, da perversão, da perversidade, da mentira e do lago de fogo eterno, que está preparado para Satanás, para esse demônio, para esse anjo rebelde, com seus demônios e todos aqueles que rejeitaram e não temeram o Deus Criador dos céus e da terra. Então ele dizia no seu coração: subirei ao céu,
No versículo 14 ele diz: serei semelhante ao Altíssimo. Mas aí, quando ele tentou com os seus anjos se rebelar contra Deus, vamos ver lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, o que foi que aconteceu com ele. Capítulo 12, Novo Testamento, capítulo 12 de Apocalipse, e no versículo 9, vamos ver a partir do versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra Satanás, o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Quando ele tentou ser semelhante a Deus, subir acima das estrelas dos céus, então os anjos batalhou pelo reino de Deus, aqueles que eram santos, aqueles que eram fiéis, aqueles que eram tementes, zelosos, e que não negociavam a estar na presença do seu Deus para qualquer outra coisa. Não estavam preocupados com as suas vidas, não estavam preocupados com o seu eu, eles estavam preocupados com a presença de Deus, em não deixar a presença de Deus, em não perder a presença de Deus, em não ser lançado fora da presença de Deus, em não perder o reino de Deus. Eles não estavam preocupados com o que ia acontecer com eles, eles só queriam combater o dragão, eles só queriam combater os demônios, porque eles não aceitavam tamanha heresia, tamanha hipocrisia, tamanha malignidade com um Deus tão bondoso, tão glorioso, tão majestoso, tão tremendo. Não negocia a sua salvação. Você anda na presença de Deus, você está na presença de Deus. Não saia da presença de Deus em oração, não saia da presença de Deus em jejum. Não aceite, seja homem, seja mulher, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu irmão, seja seu esposo, seja sua esposa, seja seu filho, seja seu avô, sua avó, seja quem for, não aceite o engano, o erro. Não vá com eles, não vá com elas. Continue na presença de Deus, batalhe pela palavra de Deus, ande na verdade de Deus, porque Satanás é o pai da mentira, e ele só falou mentira, só andou na mentira, e está escrito que ele nunca se firmou na verdade. E todos aqueles e aquelas que estão dando ouvidos, que estão dando crédito e que estão assentando a mentira, o engano, a vaidade nos seus corpos, nos seus corações, estão se perdendo com ele. Mas para aqueles que são santos, aqueles que são justos, aqueles que são retos, aqueles que são obedientes, tementes e zelosos da verdade de Deus, não se corrompe nem se embaraça com negócios dessa vida. Seja santo, porque o vosso Deus que está no céu é santo. Não queira ser melhor do que Deus, não queira usar-se no lugar de Deus. Você é vaso para Deus, você é vaso de Deus, foi escolhida por Deus, foi escolhido por Deus. Está escrito: não des lugar ao diabo. Está escrito: eis que o diabo, vosso adversário, está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E olhe com quem ele veio fazer guerra: com os moradores da terra, porque está escrito no verso 12 de Apocalipse: por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Por quê? Porque ele não pode mais voltar para o céu, ele não pode mais entrar no céu. Tem uma separação agora entre este anjo, seus demônios, e o reino celestial. Eles não entram mais, eles não adentram mais, eles se rebelaram uma vez só e agora são expulsos de lá para nunca mais voltar. Mas está escrito: ai dos que habitam na terra e no mar, porque Satanás, esse anjo mentiroso, esse anjo enganador, esse anjo rebelde, que não volta mais para o céu, que não entra mais no céu, desceu a voz e tem grande ira. Por quê? Porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Ele está julgado, ele está condenado, ele está vencido, ele está derrotado e destruído. Há poder no nome e no sangue de Cristo contra ele e as suas ações e as suas astutas. Satanás é o diabo, ele trabalha de três formas: ele é o dragão, ele é
A antiga serpente chamado diabo e Satanás. Satanás, o diabo, é a morte. Satanás é o anjo maligno, aí calabaxandarabacalabaçu, que tem se rebelado e que tem tentado levar o máximo de almas possíveis junto com eles para a sua condenação eterna. Mas está escrito que eis que eles venceram, aleluia, no livro de Apocalipse 12, oriclama lama xandarabacalabassúria, e no versículo 11 está escrito: e eles o venceram. Eles quem? Os santos de Deus, os que aceitaram o seu Filho, os que não negam o seu nome, os que não voltam atrás, os que não se contaminam nem se embaraçam com os negócios dessa vida, desta era, deste mundo, desta contaminação mundana. E eles o venceram no que? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. É o poder da palavra e do sangue, é o poder da palavra e do sangue. Entre na palavra, aprenda a palavra, leia a palavra, medite na palavra, não se afaste da palavra, seja lavado pelo sangue do Cordeiro, seja fortalecido pelo sangue do Cordeiro, tenha o poder de Deus na sua vida pelo sangue precioso do Cordeiro, porque Cristo venceu o diabo pelo poder da palavra, porque ele está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor vosso Deus. Está escrito: de Satanás, porque somente ao Senhor nosso Deus adoraremos e só a Ele serviremos de espírito, de alma e de corpo, sendo preparados e conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador, o Filho do Homem, que irá vir nos buscar, que nos arrebatará e estaremos sempre com o nosso Senhor. Vale a pena esperar, vale a pena esperar, vale a pena esperar no Filho do Homem para nos buscar. Despontar após noite escura, seus raios vêm a terra clarear. Assim o homem, quando aceita a palavra de Jesus, seu ser obscuro passa a desfrutar a luz, qual nuvens negras que cobrem o infinito dos céus, não permitindo as estrelas o seu lindo brilhar. Assim o homem que conhece a verdade da cruz e a oculta, não pregando o amor de Jesus. A tempestade quer o barco no oceano afundar, mas este suporta e vai em seu porto ancorar. Assim o mundo tempestuoso quer o crente derrotar, porém resistindo em Canaã irá se abrigar.